para entregar um pouquinho do conteúdo de tendência, das coisas que estão acontecendo, um pouco do que a gente tem visto no nosso dia a dia, do nosso trabalho, para vocês conhecerem também um pouco mais. E como que pode agregar no consultório de vocês. Felipe, lá do Rio de Janeiro, com a Prime Pharma, e eu aqui de Porto Alegre, com a Manipura, eu vou falar um pouquinho melhor aqui da onde que eu venho, o que eu faço, quando começar a apresentação. Mas a gente já há algum tempo tem trabalhado de uma maneira assim muito parecida. E foi muito bacana quando a gente resolveu fazer essa aula para poder entregar esse conteúdo. Muito bom, Dimas. Já estamos aí em processo de gravação, né? Se você quiser Maravilha. dar o play, a gente já pode começar a entregar conteúdo para a galera que está ansioso para saber dessa novidade aí na estética. Maravilha, ótimo. Bom, então eu vou primeiro agradecer a todo mundo, peço desculpa, é um probleminha técnico, minha tela não está aparecendo, mas eu estou compartilhando aqui a apresentação, então a gente não vai ter nenhum prejuízo com relação ao conteúdo. Então, Desculpa, compartilhem vamos nos lá? grupos de vocês, convidem lá o pessoal, eu mandei o link Ah, isso aí. grupos, façam um convite, que enquanto o Dimas está falando, dá tempo ainda de eu admitir aqui o pessoal para entrar na sala, tá bom? Então divulguem lá para todo mundo. Ah, e aproveitando, enquanto eu for fazendo a apresentação, já que o pessoal está mutado, podem fazer as perguntas através do chat e o Felipe pode ir perguntando. Uhum. A gente também vai ter um espaço para a gente conversar melhor. E, enfim, podem perguntar pelo chat, certo? Ok. Então, vou começar por aqui. Bom, ozonioterapia. Por que a gente utiliza, como que a gente utiliza na farmácia de manipulação uma técnica que está sendo tão inovadora, tão difundida e com tanto resultado interessante, que é a ozonioterapia? Eu vou começar falando sobre a ozonioterapia e na sequência o Felipe vai complementar com o segundo assunto, que é os canabinoides. E como que a gente consegue integrar as duas soluções para melhor resultado dos pacientes nos seus consultórios. Bom, para começar, eu vou me apresentar. Meu nome é Dimas, eu sou farmacêutico industrial. Desde 2001, na verdade, eu tenho trabalhado com farmácia de manipulação, ou seja, 19 anos na área magistral. O único período desse tempo que eu não trabalhei com manipulação foi quando eu estava fazendo o meu mestrado, lá em 2007. Também foi com foco em plantas medicinais. Também é uma prática integrativa muito bacana, que eu sou apaixonado. Felipe sei que gosta bastante também. Enfim, eu tenho dedicado o meu trabalho, minha vida, para as farmácias de manipulação, para a área magistral. Então, sou um farmacêutico magistral e eu sou diretor da Manipura Farmácia de Manipulação, que é uma farmácia aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E, paralelo a isso, eu tenho desenvolvido um trabalho da Anfarmag, que é uma associação de farmácias de manipulação, aqui do Rio Grande do Sul. Eu estou como presidente agora, mas eu tenho trabalhado desde 2015 na diretoria. Então, é uma associação que busca melhorar as condições das farmácias de manipulação, e se tiver alguém aí que é da área da magistral e que quer mais informações sobre a Farmag, depois a gente pode conversar melhor. E o que faz a Manipura? O nosso foco é total estética e dermatologia. A gente resolveu focar nessa área desde 2017, que foi com o Felipe Dantas e o Fábio de Matos, a gente fez uma imersão de cosmetologia lá em Paris. E lá a gente desenvolveu muitas ideias e a gente trouxe, tanto para a Manipura quanto para a Prime Pharma, esse conceito da cosmeteria, da personalização, da experiência dos cosméticos de luxo. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês, no próximo slide, de alguns lugares que a gente foi, que foi onde a gente teve esse contato. A gente fez uma imersão, por exemplo, na Clarins, na Decleor. São lojas que elas são
boutiques e são spa, e ao mesmo tempo eles trabalham com cosméticos de alta tecnologia, cosméticos de luxo. Isso serviu para a gente como uma grande inspiração, como uma grande fonte de conhecimento para desenvolver os nossos trabalhos aqui nas nossas farmácias. E um ponto muito legal que a gente teve, que foi esse congresso, que é o Cosmetic 360. A gente acabou descobrindo no meio da viagem ali da nossa experiência, a gente descobriu que tinha um congresso de ingredientes cosméticos. Aí imagina só, 2 farmacêuticos num congresso internacional de novidades de ingredientes cosméticos. A gente parecia 2 crianças num parque de diversão. A gente estava enlouquecido. O Felipe depois pode falar um pouquinho também. Foi uma experiência assim, ó, fantástica. Então, por exemplo, a gente visitou entre vários stands, a gente visitou a EcoCert, que agora está tão em alta a vegetalização dos cosméticos. Lá, desde aquela época, a gente já estava vendo como vegetalizar as nossas formulações. Cosméticos orgânicos, cosméticos veganos, certificações e por aí vai. E foi com uma turma de farmacêuticos, o Fábio de Matos, que está nos acompanhando hoje, ele, o Felipe e a Gelsa organizaram essa imersão. E foi muito, muito legal. Então, aqui tem uma foto da gente na IOMA, que desenvolveu um equipamento junto com a NASA, altamente tecnológico, para personalizar os atendimentos. Esse aqui é na Decleor, que é uma loja que trabalha forte com óleos essenciais e aromaterapia. Olha que coisa mais linda esse meio da loja. Todos eles têm essas ilhas, mas olha só como é que é feita essa experiência da aromaterapia lá. É altamente de luxo, então a gente teve essa experiência e a gente conseguiu trazer aqui para as nossas farmácias um pouquinho dessas ideias. Bom, isso aqui foi só... Bom, mas é uma experiência incrível que a gente viveu aí, né? Abrindo um parênteses para o Spa da Isso, por favor. Que trabalha tanto os óleos essenciais para uso tópico quanto para a via aromaterapia, né? Então lá a gente aprendeu como associar esse uso tópico do óleo essencial junto com a aplicação cosmética, né? Então eles têm booster rejuvenescedor com óleo essencial, booster clareador com óleo essencial. Eles têm toda uma técnica que envolve a aplicação facial e a respiração no ato do momento que você está aplicando, né? Isso trouxe para a gente uma visão muito ampla do trabalho com óleos essenciais, né? E fora essa beleza, né, do Spa Decleor e experiência que a gente teve a oportunidade de estar com esses profissionais aí ganhando bastante experiência para poder trazer para esses alunos no Brasil. Perfeito, Felipe. E aqui a foto eu recebendo do Felipe lá o certificado, a plaquinha que eu guardo com muito carinho até hoje, ela lá no meu escritório. Bom, então era só para contextualizar um pouquinho do que a gente fez junto, da onde a gente trabalhou, já a gente desenvolveu algumas ideias. Mas o assunto hoje é ozonioterapia, que é A gente aqui na Manipura tem trabalhado com ozonioterapia desde 2018, na parte da manipulação com o óleo ozonizado. E dentro disso, a gente desenvolveu uma série de produtos e tem tido resultados fantásticos. A gente acabou desenvolvendo também alguns trabalhos, teve uma parceria com uma profissional, ela fez o trabalho de mestrado dela, a gente desenvolveu um gel ozonizado e que eu vou apresentar mais adiante para vocês também. Acredito, não sei se a Fernanda está presente aqui, a Fernanda Brasil, ela disse que, se possível, ia conseguir nos acompanhar, se ela conseguir, se estiver aí, um beijo, Fernanda. E a ideia é falar um pouquinho da ozonioterapia e como que a gente consegue utilizar nas nossas estratégias nos consultórios. Então, a ozonioterapia tem crescido no mundo de uma maneira formidável nos últimos anos. Mas no Brasil, foi basicamente há 2 anos que ela tem essa regulamentação,
que ela entrou no Sistema Único de Saúde em 2018. E esse ano somente que alguns conselhos que começaram a regular os seus profissionais para trabalhar com ozonioterapia. Então, por exemplo, eu sei que farmácia foi a partir de maio desse ano, que os farmacêuticos puderam trabalhar com a homologação de ozonioterapia pelo Conselho de Farmácia. Biomédicos, por exemplo, foi a partir de junho. Então, existe uma tendência dos conselhos a regularem os seus profissionais, mas ainda está incipiente. Não são todos ainda, não são todos já que são capacitados, porém a gente vê essa crescente muito grande. E por que que ele é tão falado, tão bem falado? Porque o ozônio, que na verdade é o ozônio medicinal, a gente trabalha com uma mistura de ozônio, gás ozônio e o gás oxigênio, que ele é injetado ou insuflado no corpo, e ele tem uma série de resultados, mas o principal dele é antisséptico, é germicida, antibacteriano, viral, antifúngico. Ele tem um efeito antimicrobiano muito, muito, muito significativo. Então, com isso, a gente consegue combater uma série de infecções de uma maneira bem não agressiva, com muito menos efeitos colaterais, digamos assim, do que entrando para uma antibiótico terapia, que é o padrão convencional. Por isso que é uma prática integrativa, complementar. Ela não é, digamos assim, uma prática mainstream, ela não é o oficial. Ela funciona muito bem, porém ela ainda não é a prática principal contra micro-organismos. Né? Hoje o principal, o mais usado, o padrão, são os antibióticos. Mas ela tem efeitos anti-inflamatórios também, modulação de estresse oxidativo, e a gente verifica melhora da circulação periférica e oxigenação também como um benefício dela. E a gente consegue, com isso, prevenir intercorrências, que é uma grande questão nos nossos consultórios. Por quê? Porque quando a gente trabalha fazendo um peeling, um microagulhamento, algum procedimento invasivo, minimamente invasivo ou lesionando, ou às vezes até alguma cirurgia, por exemplo, cirurgiões dentistas têm trabalhado bastante com a ozonioterapia. Então a gente consegue minimizar, prevenir e até zerar essas intercorrências, com um resultado muito bacana. Mas o que é o gás ozônio? Na verdade, o gás ozônio ele ocorre naturalmente no nosso planeta, lá na estratosfera, que é o que a gente chama de camada de ozônio. Ele funciona defendendo o planeta Terra como um escudo fotoprotetor da radiação ultravioleta que a gente recebe do Sol. Então, ele bloqueia a radiação UVA, UVB e UVC, cada um numa proporção. Para quê? Porque essas radiações têm um efeito muito, muito deletério no corpo. Então, quando uma radiação UVA ou UVB, o UVC nem chega no nosso corpo, mas UVA ou UVB, quando chega na nossa pele, o que acontece? A gente tem uma absorção na pele, principalmente a melanina, que é a nossa defesa da radiação ultravioleta. Ela funciona como um cromóforo, ela absorve e nos defende, ela nos protege. Mas se a nossa melanina não consegue, não chega a defender completamente e um pouco passa dessa radiação, ela vai fazer uma lesão nas proteínas, no DNA, no RNA. E se tem lesão no DNA, então pode provocar uma série de complicações mais sérias, como melanomas e por aí vai. Então, é muito importante a gente ter tanto a camada de ozônio quanto a gente ter os nossos fotoprotetores, usar protetor solar, mas isso aí é um assunto para mais uma outra aula. Eu só vou citar aqui porque como que ele funciona, o gás ozônio funciona como um fotoprotetor do planeta. Ele é composto quimicamente por 3 moléculas de oxigênio. Por quê? O gás oxigênio que a gente respira, ele é quimicamente 2 moléculas de oxigênio. Só que quando a radiação ultravioleta
incide no O2, ele quebra, gerando dois radicais livres, que vai reagir com outro O2 e vai formar o O3, que é o ozônio. Só que ele, por ser três moléculas de oxigênio, ele é muito instável e é muito reativo, e é por isso que ele tem os seus efeitos, por ele ser altamente oxidativo. Por isso que graças a esse efeito reativo e instabilidade dele, que a gente consegue uma série de benefícios que estão relacionados com a ozonioterapia. Quando a gente observa o gás ozônio, ele é azul, tem um cheiro forte, só que ele é altamente tóxico. A gente não consegue ficar num ambiente respirando normalmente esse gás, porque ele é extremamente tóxico. Por isso que a ozonioterapia não se trabalha com ele puro, se trabalha com uma mistura, que é o ozônio medicinal, uma proporção do ozônio com o oxigênio, para ser tanto injetado ou insuflado no corpo do paciente. Aqui umas ilustrações de como que a camada de ozônio funciona. Então, a gente vê que a radiação UVC, ela é completamente absorvida lá na camada de ozônio. Então, a gente não recebe essa radiação na nossa pele. Agora, os raios UVA e UVB, eles têm uma certa absorção, mas eles passam a camada de ozônio e a gente, mesmo assim, a gente recebe na nossa pele. Então, 5% de UVA é absorvido, ou seja, 95% passa. Já o UVB, 95% é absorvido, ou seja, apenas 5% passa. São radiações, como eu falei ali anteriormente, que têm um efeito bem deletério quando eles atingem DNA e RNA. Então, a gente precisa ter uma série de cuidados, e ainda mais na estética, que muitos dos nossos tratamentos são de clareamento. Então, sempre é importante lembrar a utilização de fotoproteção. Aqui, do outro lado, é uma ilustração de como que o O3 é formado. A radiação ultravioleta bate no O2, gerando um radical livre, gerando dois radicais livres, que é o oxigênio menos, e ele vai reagir com outro O2, formando o O3. Por ele ter esse radical livre junto, ele fica extremamente instável. Então, ele não permanece muito tempo dessa forma. Bom, ozonioterapia, como que ela é realizada? Ela é uma aplicação por injeção, que pode ser subcutânea, endovenosa, intramuscular, pode ser injetado direto no local, por exemplo, tumores. Então, pode se injetar direto no tumor para redução do câncer, né? Ou insuflação vaginal, insuflação anal. Então, inclusive, ficou famoso nesses últimos dias o prefeito de uma cidade, não me lembro qual, Santa Catarina, mas, então, ele é muito, muito utilizado, e já é utilizado no SUS. Então, é uma aplicação, é uma maneira de aplicar bem interessante. Como que ele pode ser também utilizado? Como o óleo ozonizado e a água ozonizada. Esses já têm uma aplicação tópica. A água ozonizada também pode ser insuflada. O óleo ozonizado já é aplicado topicamente. O óleo ozonizado, existem uma série de estudos, principalmente na área da veterinária e odontologia. Eu tinha falado ali antes, mas na parte de dermatologia estética, existem alguns estudos, porém ainda incipientes. A grande maioria dos estudos é na veterinária. Então, a gente consegue ver um efeito muito, muito legal contra infecções, feridas, queimaduras, problemas vasculares, porém, não tanto na estética e dermatologia. A grande maioria são veterinária e odontologia. Uma coisa muito importante da gente ter essa observação é, para trabalhar com a ozonioterapia, tem que utilizar equipamentos que são certificados pela Anvisa. A gente tem que ter um cuidado, porque ao injetar esse tipo de gás nos pacientes, tem que ter a mistura correta, tem que ter a certificação para a gente evitar qualquer complicação com o paciente, para a gente também não ter nenhuma complicação com o profissional.
Então, é um cuidado que a gente tem que ter, muito importante, usar equipamentos devidamente certificados e homologados lá na Anvisa. Bom, agora entrando na questão do óleo ozonizado. Por que se utiliza o óleo ozonizado e por que o óleo ozonizado funciona na ozonioterapia? Ele, na verdade, é um óleo vegetal, ele é um óleo, é um ácido graxo, que ele passa por um processo de enriquecimento com gás ozônio. Como é que é isso? É um processo industrial, onde por reatores, ele é uma alta temperatura, é uma pressão que o gás ele é injetado e ele tem uma reação com a ligação dupla do óleo vegetal, que é o que a gente chama quimicamente de alceno. Então, há uma formação de um produto chamado ozonídeo, que ele é um tipo de peróxido, é um lipoperóxido. E ele é somente formado com com o ozônio. Quando o ozonídeo entra em contato com a pele, ele tem uma reação de hidrólise e ele libera peróxido de hidrogênio. Então, se assume que o mecanismo de efetividade do óleo ozonizado é devido a essa liberação do peróxido. Então, muito dos efeitos germicidas, fungicidas, bactericidas, virucidas, se deve à alta oxidação do peróxido. Ele é extremamente oxidativo. Bom, ele é capaz de levar os múltiplos benefícios do ozônio para a pele. Então, ele, de certa forma, ele tem uma maneira mais prática e mais confortável de aplicação. Não precisa perfurar o paciente. Então, a gente consegue ter os mesmos benefícios da ozonioterapia no nível tópico. Uma coisa que é importante a gente ter em mente é que para o óleo ozonizado ele ter a efetividade, o que é importante? O índice de peróxidos ele tem que ser alto. Então, não adianta a gente simplesmente ter um óleo ozonizado que ele foi ozonizado de uma maneira não padronizada, e que a gente não tenha esse teor de peróxidos, porque se a gente não tiver um teor de peróxidos que a gente estima ali em redor de 600 miliequivalentes por quilo, a gente vai ter que usar uma quantidade muito maior do óleo para ter a mesma efetividade, porque quanto maior o índice de peróxido, menor a concentração, ou seja, se não tiver o peróxido, que é digamos assim, o princípio ativo do óleo ozonizado. Então, quanto mais peróxido, mais efeito ele vai ter. Então, é importante a gente trabalhar com óleos ozonizados de qualidade, que tenham essa certificação, que a gente saiba o teor dos peróxidos dele, para a gente garantir a efetividade. Então, eu não posso fazer com qualquer aparelho, não é isso, James? Exatamente. A gente não pode simplesmente fazer com qualquer aparelho, nem com qualquer óleo, e nem de qualquer maneira. Então, existe um tempo, existe um procedimento, existe uma padronização para a gente garantir que o óleo ozonizado ele tenha aquele teor necessário. Porque o que vai acontecer se não tiver? A gente vai aplicar o óleo ozonizado e não vai fazer efeito. Então, quando a gente trabalha com resultado, quando a gente trabalha com saúde, a gente precisa garantir o resultado. A gente não pode trabalhar de uma maneira, digamos, leviana. A gente tem que trabalhar com efetividade. Eu tenho que saber o que eu estou usando. Então, exatamente o que o Dr. Felipe falou. Não pode ser com qualquer aparelho, não pode ser com qualquer óleo. Os óleos mais utilizados na ozonização são o de girassol e o de oliva. Mas o de girassol é o que contém os maiores teores, onde tem os maiores estudos são com o óleo de girassol ozonizado. Então, se vocês fizerem uma busca rápida hoje no Google Acadêmico, vai ter mais de 15 mil resultados de estudos de óleo ozonizado. Então, existem muitos estudos, como eu falei, alguns são de veterinária, outros de odonto, de cada.
Mas existe muito estudo bacana mostrando essa efetividade antifúngica, antibacteriana e virucida também. Eu tenho muita dúvida, Dimas, a respeito disso, não querendo Vamos discordar, lutar. mas é muito importante. Eu achei esse seu slide perfeito, né, que mostra aí a importância de uma rastreabilidade, porque muitos alunos me perguntam: professor, eu Sim. posso ozonizar nesse aparelho caseiro que eu tenho, ou no aparelho que eu tenho na minha clínica, né? Então, a gente precisa de muitas horas para poder conseguir ozonizar um óleo de forma que ele fique numa concentração de peróxido que atinja uma atividade clínica que a gente precisa. Tá? Então, a gente precisa ter um laudo específico que mostre para a gente essa atividade antimicrobiana do óleo com a quantidade de peróxido que ele mostra ter, que aí o Dimas colocou muito bem, 600 miliequivalente por quilo, para que a gente consiga atividade terapêutica. Tá? Então, tome muito cuidado com os óleos, onde vão ser comprados, que tipo de óleo você vai utilizar, né? Porque não é todo óleo que vai obter utilidade terapêutica, não é porque ele tem aquele cheirinho lá do ozônio, né, que ele vai ter a quantidade de peróxido dentro dessa quantidade de milha equivalente para obter o efeito terapêutico. E o Dimas reforçou bem que a questão da estética, propriamente dita, a gente está aí para gerar resultado, né? Então, quando você propõe utilizar um produto ozonizado para combater a inflamação, ou algum tipo de infecção, ou até mesmo num cosmético para acne, ou até mesmo no rejuvenescimento e no clareamento, você precisa ter uma quantidade devida ali de ativos, né? Então, essa certificação é muito importante. Você não pode obter esse óleo ozonizado nesse formato, tá? Eu e o Dimas, né? A gente já tem uma amizade, um trabalho juntos há muito tempo, né? Como farmácia de manipulação. Ele mostrou aí os resultados. A gente confia muito no trabalho um do outro. Essa aula aqui, para quem está assistindo, é uma aula onde a gente traz uma inovação para vocês, uma junção pioneira no mercado, tá? A gente fez esse lançamento das primeiras artes envolvendo o uso do ozônio com o canabidiol, canabinoide, os receptores canabinoide e os fitos, né? Na semana passada. E a gente já recebeu, né, vídeos e filmagens de pessoas fazendo ozonização do próprio óleo, né, num processo que demoraria muito tempo. Então, houve todo um estudo para desenvolver essa formulação, que vocês estão recebendo esse material em primeira mão da união do óleo ozonizado com os canabinoides e a função dele na pele. Claro. Interessante isso, Felipe, até porque quando a gente fala em canabinoide, depois você vai falar, a gente está falando de uma classe de substâncias que não são óleos vegetais, eles são uma classe de substâncias chamadas terpenos. Então, eles são mais para óleos essenciais. Então, a própria ozonização desse tipo de substância, ela não é o ideal. Então, quando a gente trabalha com óleo ozonizado, a gente tem que ozonizar o óleo correto, da maneira correta, como eu falei, do procedimento correto, com o tempo correto. E é um processo industrial, é um processo que necessita de reatores, necessita de uma temperatura controlada, necessita de todo um ambiente para poder chegar nessa concentração necessária de 600 miliequivalentes, que é o padrão do teor do índice de peróxidos. Então, nem seria interessante ozonizar um canabinoide nesse sentido. Então, a gente busca fazer uma associação inteligente das duas técnicas, das duas terapias. Então, quando a gente quer ozonizar um produto, a gente tem que saber qual óleo a gente está ozonizando, sob um risco de perder a efetividade. Certo? Se tiver alguma pergunta, não sei se tem alguma pergunta aí no chat, quer comentar mais alguma coisa, Felipe? Não, ok, pode seguir, Jones. Vamos seguir então. Bom, eu coloquei os usos principais veterinária e odontologia, na verdade, são os usos que mais tem estudos hoje. Quando a gente faz uma pesquisa
pode ser no PubMed, pode ser no Google Acadêmico, ou qualquer base de dados científica, porque quando a gente desenvolve um trabalho, a gente não pode trabalhar com achismo, a gente tem que buscar evidências científicas para embasar todo o nosso trabalho. Então, a maioria dos trabalhos são na veterinária e na odontologia. Embora existam outros trabalhos na parte de dermato e estética, ainda são, digamos, incipientes. Eles não, comparando com os outros, eles são em muito menor quantidade. Então, a gente está aqui para gerar esse conteúdo também. A gente tem trabalhado de uma maneira interessante. A gente aqui da Manipura, a gente fez um trabalho também de dissertação de mestrado, que a gente vai mostrar agora dali a pouquinho, para gerar conteúdo nessa área, porque é muito importante. A gente não pode trabalhar de uma maneira sem saber a sua base científica, técnico-científica. E quais são as indicações, né? A principal de todas é germicida. Então, ele funciona como um germicida geral. Ele funciona como bactericida, fungicida, virucida. Ele mata, em geral, os germes, por isso germicida, e ele tem um efeito bem evidente. Então, por exemplo, quando a gente trabalha na estética, ou dermatologia, e a gente quer fazer um procedimento, o paciente vai para casa, então pode ser interessante incluir no home care dela um óleo ozonizado, um cosmético ozonizado, que a gente vai garantir a asepsia da área que ela fez o tratamento, por exemplo, um microagulhamento, um peeling ou algum preenchimento, enfim, diversos procedimentos podem ser feitos que a gente pode associar com a ozonioterapia. Ele também funciona, ele tem um efeito muito legal, cicatrizante e reptilizante. Tem evidências que mostram como ele acelera a cicatrização e reptilização. Então, isso é muito importante principalmente para pós-peelings. Então, quando a gente quer repor a barreira hidrolipídica, então a gente precisa cicatrizar e precisa reptilizar. Então, ele se torna uma estratégia muito interessante. E um dos grandes usos é prevenir as intercorrências. Então, para home care pós-procedimentos, e aí a gente tem que entender qual procedimento para a gente estabelecer qual a melhor estratégia, porque da mesma forma como a gente tem um óleo ozonizado, a gente pode usar um gel ozonizado, pode usar um sérum ozonizado, a gente pode ter um creme ozonizado. Então, a gente pode escolher qual a melhor estratégia para entregar para o paciente de acordo com o seu tipo de pele, de acordo com o tratamento que está sendo utilizado, de acordo com uma série de variáveis. Por isso que a farmácia de manipulação acaba sendo a maneira mais interessante, a maneira mais efetiva da gente buscar melhorar o resultado. Porque é justamente individualizando o tratamento que a gente vai ter esse resultado melhor. Agora, um uso interessante que a gente tem visto é o clareamento. Não descobri nenhum estudo que mostra que o óleo ozonizado, a ozonioterapia clareia. Porém, a gente tem visto resultados, né, Felipe? A gente conversou que eu aqui na minha farmácia e ele lá no Rio de Janeiro, né, na tua farmácia, também tem visto resultado de clareamento, embora a gente não saiba exatamente qual o mecanismo. Como a gente está falando de ozonização, a gente falou em peróxido, a gente pode imaginar que, de alguma maneira, um peróxido pode ter esse efeito clareador. Ele peroxida, pode ser, mas não se sabe, não tem nenhum estudo mostrando isso aí ainda. Tem um exemplo bem interessante para dar disso, no primeiro curso que a gente fez com o tema de ozonioterapia, eu desenvolvi um cosmético ozonizado, rejuvenescedor, com fatores de crescimento, né? Nós levamos para um spa algumas alunas, né? E dentro nosso temário do dia, a gente tinha entre os temas de ozônio. E aí eu levei um cosmético ozonizado, foi um dos primeiros que eu desenvolvi, que eu criei. E aí eu tenho essa ideia, essa lembrança até hoje. Então eu entreguei essa amostra para essa aluna, né? E depois de uma semana que acabou o curso, né?
A aluna veio me procurar, falou: professor Felipe, você desenvolveu um cosmético rejuvenescedor, conforme você disse na aula, né? A terapia rejuvenescedora, com a utilização da ozonioterapia, do ozônio. Mas eu notei uma coisa na minha pele. Eu estou utilizando já tem uma semana e eu tenho melasma resistente na região abaixo dos olhos. Eu já tratei uma profissional da área da estética, esteticista, já tratei de diversas formas, já usei ácido, já fiz peeling, já fiz home care, diversos tratamentos, e eu tenho uma dificuldade de clarear. E eu queria saber com você qual seria esse mecanismo, porque quando eu comecei a utilizar o produto que você disse na aula que era rejuvenescedor, minha pele começou a clarear, né? Então, como é que você coloca ali? Não tinha nenhum ativo clareador, né? A única coisa que a gente tinha era o ozônio. Então, ficou bem claro que o ozônio teve um papel fundamental no clareamento daquela pigmentação dela e que a gente obteve um efeito clareador muito favorável. Então, apesar da gente ainda não saber o mecanismo, a gente verifica que a utilização do ozônio é muito interessante para manter a homeostase da pele, melhorar a qualidade dessa pele, revitalização, manter o TGF-beta, rejuvenescimento, mas também clareamento, que é esse perfil dele. Perfeito. Aqui na Manipura, em 2018, a gente teve uma profissional, ela estava fazendo o mestrado dela, para Fernanda Brasil, que eu comentei ainda há pouquinho, e o trabalho dela era sobre acne em adolescentes, associando o LED, laser, e ela pensou, não, vamos utilizar junto a ozonioterapia, vamos ver como é que fica, quis estudar isso aí. Aí me pediu uma sugestão de formulação, a gente desenvolveu um gel ozonizado para aplicar, porque como é acne, a gente pensou, acne, um óleo na acne talvez seja comedogênico, então vamos colocar numa forma de gel. Então isso também é uma vantagem da farmácia de manipulação, uma estratégia da gente melhorar o resultado. E a nossa surpresa foi que justamente, vai bem de encontro com o que o Felipe está falando, que não só melhorou a acne, como a gente viu um clareamento da pele. E no trabalho dela ficou muito legal, porque ela nos cedeu uma gentileza, os resultados, as imagens, e a gente consegue comparar, e é muito legal de ver. Então, eu estou apresentando aqui para vocês o trabalho da doutora Fernanda Brasil, que era originalmente para acne, mas a gente consegue ver um clareamento. Então, olha só, são adolescentes. Então, olha o início, como estava as acnes, mas a gente consegue ver o clareamento na condição geral da pele. Quando a gente olha na luz, na lâmpada de Wood, a gente consegue ver melhor ainda essas áreas onde principalmente foi aplicado o óleo ozonizado, o gel ozonizado. Então a gente consegue ver um efeito clareador, além de uma melhora das condições da acne. Então olha esse rapaz aqui do meio, como melhorou a acne, e olha como clareou as manchas dele. Então, uma das grandes questões de adolescente com acne é justamente ficar espremendo, e isso gera uma hiperpigmentação pós-inflamatória muito grande. E olha só essa última moça aqui, que era uma paciente até com fototipo alto, que além de ter melhorado a acne, ainda ajudou a clarear um pouco o tom da pele dela. Aqui na lâmpada a gente consegue ver. Então, olha que interessante esse resultado. Buscando melhorar o acne, a gente melhorou, a gente obteve clareamento. Então, agora, qual o mecanismo disso aí, né, Felipe? A gente ainda não tem como afirmar se é o lipoperóxido, foi uma outra via, mas a gente consegue, na prática, a gente consegue ver. Então, associar esse tipo de estratégia com tratamentos estéticos é uma maneira muito, muito legal de melhorar os resultados. Não sei se você tinha visto já tinha te mostrado essas Não, imagens. essa não, essa não. Muito bom, resultado maravilhoso. Muito bom, né? Ela tirou umas imagens, fez umas imagens muito boas. Certo? Mas é exatamente isso aí que a gente vê na prática, gente. Um resultado incrível com o uso do ozônio, né? Quando o Dimas também é um especialista em fitoterapia, e estuda bastante as plantas fitoterápicas, a gente dá muita aula sobre esse tema, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com essa demanda do ozônio no Brasil e no mundo em utilizar produtos de qualidade, tá?
porque você acaba muitas das vezes queimando o ativo, queimando o cartucho mesmo, queimando o ativo, queimando a prática. Se esse profissional não adquirir bons óleos essenciais, bons óleos ozonizados, bons ativos, ativos de procedência de excelência, com marcadores específicos, como ele falou ali do hidróxido, né? A gente acaba não tendo resultado específico. Esse profissional acaba ficando frustrado por não obter esse resultado específico, e isso acaba fazendo com que ele caia em descrédito, né? O próprio desenvolvimento do trabalho. Então, a gente vê muito isso na prática, então toma muito cuidado com a procedência daquilo que vai ser usado. Exatamente. Então, nada melhor do que ter um farmacêutico para chamar de seu, né, Felipe? É, Para ajudar o profissional a escolher qual a melhor estratégia, para escolher qual o melhor ativo, porque essa individualização de tratamento é a melhor maneira da gente conseguir potencializar o resultado. Claro que o tratamento no consultório tem um resultado importante, mas quando a gente individualiza o próprio protocolo do consultório, o próprio home care, a gente tem uma chance de melhorar muito, muito mais, ser mais rápido, mais duradouro, mais efetivo e uma série de vantagens que só uma farmácia de manipulação com a personalização do tratamento é capaz de entregar. Então, um farmacêutico para chamar de seu, né, Felipe, é um hashtag que a gente tem usado muito e se justifica, né, por esse tipo de resultado. Bom, indo adiante, esse aqui foi já um estudo observacional, mas eu achei interessante trazer para a gente ver, que foram 9 anos de uso de óleo ozonizado na dermatologia. Foi no Hospital de Cuba. O que acontece? Como eu falei, a ozonioterapia e o óleo ozonizado, ele tem crescido nos últimos anos, mas em Cuba ele já tem sido usado há mais tempo e em outras especialidades, né, não na estética e dermatologia, como veterinário odonto, há bastante tempo. Então a gente consegue ver estudos de 20 anos na veterinária do óleo ozonizado. Então esse resultado aqui, esse estudo é observacional, mas eu achei interessante trazer que 9 anos de estudo apresentaram os seguintes resultados. Melhora de 80, cura de 87% dos pacientes tratados, 600 pacientes com origem bacteriana tratados com óleo ozonizado foram curados. 91% de cura com origem micótica, ou seja, 1.000 pacientes, é um resultado muito, muito legal. Origem viral, herpes, então 74% com cura sem recaída. Então a recidiva já não teve, foi um número um pouco menor, mas foi significativo. E uma grande vantagem é não ter efeitos colaterais, o que, por exemplo, um antibacteriano, um antiviral, um antibiótico, ele acaba gerando, até pelo tipo de aplicação ser tópica. Então, tem uma experiência muito grande, Dimas, sim, interrompendo novamente, claro, com vamos lá. a ação antimicótica do óleo ozonizado, né? Eu tenho muitos pacientes em tratamento e a gente verifica muito na dermatologia e na estética de uma forma geral que todos os produtos e medicamentos utilizados com essa ação para micose, principalmente de unha, né, tem se tornado muito resistente. Os profissionais estão sem alternativas para trabalhar e a gente tem resultados aí. Eu tenho casos de uma semana de aplicação de óleo ozonizado. Eu costumo combinar eles com os óleos essenciais, né? Podemos combinar aí com óleo essencial de melaleuca, por exemplo. Fica bem interessante. Colocar as gotinhas lá na unha, higienizar da maneira adequada. O resultado é muito bom, de excelência. A micose ela é praticamente exterminada, né? Se você conseguir tirar ali a causa, passar, higienizar de maneira adequada, utilização, não reutilizar lixa, né? Utilizar esterilização do alicate, tudo isso, você consegue ter uma melhora muito significativa e esse estudo aí mostra 91% de cura, né, nesses estados aí micóticos de uma forma geral. É muito importante. Isso também não só para unha, mas para couro cabeludo, né? Então a gente pode trabalhar dentro da terapia capilar, né? A gente pode trabalhar com fungos de uma forma geral, utilizando óleos enzimais de diversas formas farmacêuticas.
Perfeito, Felipe, exatamente. Então é muito importante a gente ter essas estratégias para utilizar no consultório e para entregar melhor resultado para os pacientes. Para finalizar, foi graças àquele primeiro estudo lá com o gel ozonizado, a gente desenvolveu uma série de cosméticos ozonizados. Esse aqui é o gel ozonizado, e a partir daí a gente fez a espuma de limpeza ozonizada, o próprio óleo ozonizado, um hidratante labial ozonizado, um sérum ozonizado, creme para os pés, que nem o Felipe falou, ozonizado, e um creme facial ozonizado. Mas são produtos que eles, digamos assim, a gente viu um resultado bem bacana nele, então a gente já faz a gente faz já deixa pronto, já deixa de linha. Mas a grande estratégia, o interessante da estratégia é a gente poder personalizar o tratamento dos pacientes. Então, essa dica de cosméticos ozonizados são, digamos assim, insights, são sugestões, são ideias para poder desenvolver o raciocínio de qual a melhor estratégia para os seus pacientes. E, claro, de acordo com o tratamento. Certo? Então, pode ser tanto microagulhamento, pode ser peeling, pode ser laser, pode ser a podóloga lá. Então, a gente consegue ter um tratamento bem bacana para cada tipo de profissional, para cada tipo de tratamento que for necessário. Bom, pessoal, eu vou agradecer, a minha apresentação vai finalizando por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, podem perguntar, podem fazer. Eu peço desculpa mais uma vez, deu um problema aqui na minha câmera, não estou conseguindo compartilhar minha imagem, mas a apresentação, a tela foi. E, Felipe, tem alguma pergunta, tem alguma colocação mais Eu acho que aí? ficou tudo ok. A gente vai completando aqui com o restante da aula, que eu vou aplicar, né? Você fica à vontade para falar também a respeito Claro. do canabinoide. A gente vai completando o ozônio agora com o contexto da aula como um todo, né? A gente Perfeito. colocar apresentar o nosso prêmio lá no final. Maravilha. Então eu vou finalizar aqui o compartilhamento, tá bom? Ok. Tá aí a hashtag, né? Estuda que cresce, todo mundo conhece, um farmacêutico para chamar de seu, que o Dimas colocou lá. Então, printem, coloca a linha para a gente, marque a gente no Instagram, né? O Dimas não está aparecendo aí na foto, mas pode marcar lá. Cosmetologia de resultado, né? Porque a gente está aqui para gerar resultado, que de resultado é que gera demanda para o consultório. E o consultório, e gerando demanda, a gente tem agenda lotada. Com a agenda lotada, a gente consegue bancar os nossos sonhos aí. Né? Então, um produto manipulado feito para mim, que o Dimas falou muito bem aí, de um produto personalizado. Então, para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu atuo com desenvolvimento de formulações, sou professor na área, né, e a gente já vem utilizando aí a ozonioterapia e agora trazendo um produto inovador para vocês. Uma série de estratégias de tratamento que vocês vão poder utilizar com os canabinoides de uso tópico, unindo a ozonoterapia, que o Dimas falou tão bem aí dela. Né? A experiência em Paris realmente foi incrível, abre muito a mente para que a gente consiga trazer novas experiências para o Brasil, né? Não somente com ozônio, mas também com o uso dos óleos essenciais, que a gente usa muito nas nossas formulações. Aí, quem conhece sabe que a gente gosta muito de utilizar os óleos essenciais. Então, agora a gente entra na parte da aula, onde a gente vai falar a respeito dos canabinoides, o que são esses canabinoides, né, de onde eles vêm, como eles podem atuar na pele, né, o que eles podem fazer por uma pele. E, sem dúvida, eu acho uma ferramenta muito interessante para a gente trabalhar junto à ozonoterapia. Então, a gente teve esse ano, né, o lançamento no Brasil dos produtos do canabinoide, e aí a gente conversando, eu e o Dimas, em diversas reuniões, né, resolvemos pensar o que a gente ia fazer para melhorar a performance de consultório dentro da nossa experiência que a gente tinha já com o ozônio, unindo aos canabinoides. Né? Então, a gente já teve alguns lançamentos de empresas utilizando os canabinoides no Brasil, né? Mas esse lançamento
Esse produto que a gente vai falar agora é um produto inédito no Brasil, desenvolvido tanto por mim, pela minha equipe da Prime Pharma, quanto pela equipe do Dimas na Manipura, onde a gente teve que estudar bastante para desenvolver essa formulação e como utilizar esses canabinoides e juntar ele a diversas formulações. Quando eu e o Dimas começamos a conversar, veio diversos pensamentos de como a gente utilizar esses canabinoides na formulação, né? Como ele faz parte de um tema muito interessante, que são as práticas integrativas, eu lancei mão para o Dimas, né, e ele adotou lá a ideia de que a gente poderia estar utilizando isso associado ao ozônio, né, seria de bastante interesse. Então, daqui para frente, muitos estudos aí vão surgir falando a respeito disso. O Fábio está dando parabéns ali ao Dimas, excelente aula. Fábio, grande amigo aí, a gente tem muita coisa para falar. O Fábio está perguntando aqui a respeito de experiência do ozônio em úlceras varicosas, né? Sim, são muitos estudos em úlceras, né? Erisipela, né? A gente tem vários pacientes em tratamento utilizando, com muitos estudos, e é excelente você aplicar o óleo ozonizado ali, né? Se você associar aí os canabinoides, vai ter um efeito ainda melhor, você vai ver por quê, né? Como é que esse canabinoide modula a pele e por que ele faz esse efeito tão benéfico, e por que da gente ter escolhido essa união do canabinoide com o ozônio. Aí, tá? O Dima já respondeu ali, a validade de 6 meses aproximadamente, né? Então vamos lá, gente, vamos falar aí um pouquinho. Abordagem integrativa, né? Por que eu resolvi começar por esse slide falando de abordagem integrativa? O nosso cliente, o perfil do nosso cliente, ele tem mudado, tá? Então, o meu cliente hoje, ele vai no meu consultório e ele quer ser entendido como um todo, né? E é por isso que a gente está aqui estudando hoje. Você está preparado para entender esse seu paciente como um todo, né? Então, a gente, quando vai estudar, por exemplo, olheira, né, a gente verifica que o fígado, baço, né, e metais pesados, intoxicação no organismo como um todo, está relacionado ao aparecimento de olheira. Então, fica aquele aluno, né, aquele profissional, me perguntando qual é o melhor ativo para clarear a olheira, né? E fala, poxa, Felipe, eu tenho um tratamento de olheira com paciente altamente resistente, já fez todos os tipos de tratamento, já utilizamos até preenchedores e a gente não consegue clarear essa olheira. Isso vai acontecer muito daqui para frente. Se você não tiver um olhar integrativo para esse paciente, um atendimento humanizado, se você achar que o seu atendimento se resume àqueles 20 minutos ali na clínica, ou 30, sequer, né, sem entender o medicamento que o seu paciente toma, né, como é que é a função de fígado dele, como é que está a função renal, vai ser muito difícil você conseguir clarear uma pele de forma efetiva, rejuvenescer uma pele ou até mesmo clarear a olheira, né? Então, quando você passa a ter uma abordagem integrativa frente ao tratamento, junto a esses pacientes, você passa a mudar a visão da estética. Então, a gente está aqui nesse momento ministrando essa aula para vocês, para que a gente tenha uma mudança de olhar frente a essa estética. Esse é o nosso sonho e para isso que a gente luta, né? Tem muitos profissionais que já atuam dessa forma e eu tenho muito orgulho, né, desse processo todo. Mas o meu grande desejo e mensagem nessa aula é que você passe a pensar de uma maneira integrativa desse paciente. Falar de ozonioterapia e falar de canabinoide é pensar de uma forma integrativa do paciente. É bom falar que esse canabinoide no qual a gente vai falar, ele é um canabinoide para uso tópico, né? Permitido para uso tópico, não é permitido para uso oral. Eu recebi muitas mensagens antes da aula, durante essa semana, né? Falando a respeito disso. Então, se eu posso utilizar em pacientes com Alzheimer, se eu posso utilizar em pacientes com distúrbio do sistema nervoso central, pacientes com câncer, não. Isso aqui seria somente para uma ação tópica do produto. Então, é muito importante que você tenha essa visão integrativa relacionada ao ozônio. E a gente já citou, tem florais, tem homeopatia, né? Tem a prática da Ayurveda, tem a fitoterapia que entra, tem a acupuntura, né? E o canabinoide ele vem para completar essa abordagem integrativa junto ao paciente.
Então, a gente tem na nossa frente um novo consumidor. O consumidor agora que ele está preocupado de uma forma geral se o cosmético dele é um cosmético que tem uma pegada sustentável, né? Uma pegada de um ingrediente vegano, de um ingrediente orgânico, de um ingrediente natural, né? Então a gente tem muita diferença daquilo que é vegano, daquilo que é orgânico, daquilo que é natural. Então, essa pesquisa que eu trouxe para vocês mostra, né, que, de uma forma global, 22% dos brasileiros estão dispostos a pagar mais por produtos sustentáveis. Tá? Então, quando a gente pensa nisso, nessa pesquisa por produto, né, se ele está disposto a pagar por um produto que é de origem sustentável, quando você tem uma clínica ou uma atuação sustentável na sua clínica, você também passa a ter um destaque maior no mercado. Tá? Então, a gente tem estudos da ozonioterapia, a gente tem estudos dos canabinoides. Né? Então, além desses estudos, vocês precisam utilizar isso como marketing também, porque o nosso consumidor ele está preocupado com isso. Então, não é somente marketing, é estudo científico, mas a pesquisa mostra que os brasileiros estão mais preocupados com essas terapias mais sustentáveis. Então, você precisa fazer esse tipo de abordagem na sua clínica, né? Então, ingredientes naturais que não agridem o meio ambiente, que não passam por testes em animais, possuem uma tendência ou uma preferência na hora do cliente decidir comprar o produto. Tá? E lembra que quando você vende um procedimento em consultório, você está se vendendo, está vendendo o seu procedimento. Então, a escolha do seu cliente também vai depender do teu processo. Né? Então, deixar isso muito bem claro nas redes sociais e no seu trabalho, que tipo de produto você trabalha, se ele é sustentável, se ele não é sustentável, se ele é natural, se ele não é natural. Isso vai te gerar um destaque a nível mercado. E isso te favorece com relação à clínica de estética que tem na esquina, né? Que não trabalha dessa forma. Não adianta você estar aqui na aula, entender do assunto, entender dos canabinoides, ou entender da ozonioterapia e não deixar bem claro isso para o seu cliente. Porque muitas das vezes já é difícil, através de estudos, a gente entender, né? Muitas coisas ainda estão escuras, a gente ainda não consegue entender tudo. Você imagina isso para o cliente. Você precisa deixar isso muito claro. E hoje as redes sociais estão aí para que a gente possa fazer essa situação com muita clareza, né? Deixando esse teu público muito alinhado àquilo que você trabalha. Então, o teu público, o teu cliente, ele passa a ser seu fã daquilo que você faz, fã do seu trabalho, né? Então, você precisa deixar claro para esse seu público essa sua linha e esse seu propósito de consumo. Que tipo de cliente você atende, né? Então, hoje a gente tem esse dado, 22% dos brasileiros estão dispostos a pagar mais por procedimentos sustentáveis. Então, a gente tem procedimentos, mesmo procedimento que numa clínica custa R$50 e na outra clínica vai custar 200, né? Por que ele paga mais por aqueles R$200 e você fica na luta para vender um procedimento de R$50, né? Então, essa pode ser uma das diferenças aí, e o seu posicionamento em rede social diante do seu público e até mesmo diante da sua família pode ser bem importante. Então, é muito importante a gente entender esse novo olhar do consumidor. Se eu entendo que esse novo olhar do consumidor é favorável a um produto sustentável, utilizar a ozonioterapia ou utilizar o receptor canabinoide, ou utilizando os dois juntos, isso vai ser de grande favorecimento para ambos, tá? Então, o que é esse canabinoide? Né? Então, coloquei uma folha aí bastante conhecida, mas, na verdade, o Dimas já falou que a riqueza de terpeno presente nesse canabinoide, Cannabinoid Active System, ele tem uma grande relação com... não encosta na roupa para não sujar. Deixa eu desligar aqui o áudio, tem gente... já desativei. Então, quando a gente coloca um ativo, né, um óleo, a gente geralmente tem uma padronização dele, né? E esse óleo mostrou para a gente que ele tem uma quantidade de terpeno muito grande, né, e de ácidos graxos insaturados, principalmente o ácido linoleico.
né? E a partir daí, pensando nessa composição desse canabinoide, é que a gente vai ter uma correlação importante com a atividade terapêutica dele, tá? Então, esse componente, que é o ácido linoleico, ele está relacionado a toda a permeabilidade cutânea que o canabinoide vai ter na pele e melhorar essa atividade como ingrediente, né, de uma forma geral. E ele também é composto principalmente pelo beta-carofileno, que é um fitocannabinoide exógeno. E é esse fitocannabinoide presente dentro dessa substância, desse óleo vegetal, é que vai trazer para a gente uma capacidade de modulação da pele, de modulação da inflamação, com melhoria do sistema imunológico da pele, gente. É algo incrível com relação ao resultado. E o mais importante disso, que é importante destacar, coloquei aqui na parte de baixo para vocês, é que esse óleo é um complexo, na verdade, de óleos, ele não é um óleo isolado, é um complexo de óleos da nossa biodiversidade brasileira. É um complexo de óleos da nossa Amazônia, né? Então, é um complexo de óleos da biodiversidade, rico em ácido linoleico, com alto teor de terpenos, principalmente o beta-carofileno, que vai ter a ação capaz de modular aí com a ação dele fitocannabinoide na pele. Então, é um cosmético com uma ação fitocannabinoide. Então, qual a principal cereja do bolo quando a gente fala de canabinoide, de fitocannabinoide, da ação desses terpenos na pele, né? E a ação deles relacionadas ao receptor canabinoide? Modulação da inflamação, e modulação do sistema imunológico. Eu vou mostrar um estudo para vocês também com o aumento da beta-endorfina, né? Muita gente acha que essa beta-endorfina só está a nível cerebral, mas essa beta-endorfina também está presente na pele. E isso vai trazer vários benefícios aí com relação até mesmo a clareamento de pele e a rejuvenescimento de pele. Então, a grande cereja dele é a capacidade anti-inflamatória e imunológica. Nós temos no nosso corpo receptores CB1 e CB2, que são receptores canabinoides, do sistema endocannabinoide que a gente chama, e esses receptores eles são responsáveis por modular funções neuronais e funções inflamatórias no nosso corpo como um todo. Então, a gente tem uma ação inflamatória de modulação neural bem importante, tá? Com esses dois receptores. A gente nota que esses receptores estão espalhados no corpo todo, né? E são responsáveis por propriedades de imunomodulação e modulação inflamatória. Então, sistema imunológico está relacionado principalmente ao receptor CB1, mas quando a gente fala lá do receptor CB2, a gente tem muito a questão de pâncreas, todo o sistema reprodutivo com os receptores CB2, o sistema cardiovascular também com receptor CB2 presente. E eu coloquei uma foto aí para vocês verem pontualmente a presença. Olha como o corpo todo ele tem receptores canabinoides, tanto CB1 quanto CB2, né? Então, eles estão espalhados pelo corpo todo. Aqui a gente vai atuar mais com relação à pele, né? De uma forma geral. Eu já tenho uma pergunta aqui a respeito da Ingrid, está perguntando a respeito do uso do uso tópico dos fitocannabinoides com doenças autoimunes, né? Então, quando se trata de pele, né, Ingrid, a gente pode estar utilizando sim, inclusive pacientes com psoríase, pacientes com dermatite, pacientes com rosácea, com excelente resultado, né? A gente vai falar alguma coisa por conta dessa modulação da inflamação dele e modulação do sistema imunológico de uma forma geral. A nossa pele, ela contém um sistema imunológico, uma microbiota que precisa ser equilibrada, né? Então, quando eu tenho um fitocannabinoide que é responsável por equilibrar essa microbiota da pele e reduzir essa inflamação, a gente consegue ter um resultado bem efetivo. Eu vou falar de uma experiência bem atual para vocês durante a pandemia, né? Toda essa pandemia, essa fase que a gente vem passando. Eu recebi vários pacientes com distúrbios de pele, né? Aumentados. Pacientes, aumentaram-se as queixas
de dermatite, muito paciente com dermatite corporal e facial, couro cabeludo. Aumentaram-se a queixa de pacientes com psoríase, com rosácea, né, por conta desse estresse todo causado somente dentro desse período, né? Então, aí vocês vão encontrar muitos pacientes desse tipo que às vezes estão interessados em fazer tratamentos estéticos e que vocês precisam modular, fazer esse equilíbrio antes. Então, o fitocannabinoide vai ser muito interessante para você fazer essa regulação antes mesmo de você entrar com os tratamentos invasivos ou minimamente invasivos, tá? Então, pulando aqui de receptor CB1 e CB2, a nossa pele ela é um órgão, né? A gente precisa pensar nela como um órgão, onde ela tem várias divisões, tá? Né? Então, essa estreita relação da pele com o sistema nervoso e com o sistema imunológico ela é bem direta, né? Então, esse sistema neurológico da pele ele é bem já determinado em literatura. Então, tudo que acontece quando está relacionado ao nosso organismo, é estresse, ele reflete na pele de uma forma geral. Então, a gente tem uma atividade imunoendócrina quando relacionada à pele. Essa pele ela apresenta um sistema de defesa que precisa ser mantido, né? Então, eu preciso manter a atividade da derme e a atividade da epiderme, manter uma homeostase, um equilíbrio que a gente fala, né? Então, tem uma série de hormônios ali e neurotransmissores que vão estar fazendo essa sinalização e protegendo a gente contra esses agentes externos. Uma coisa que eu falo bastante nas minhas aulas é que nem sempre, gente, o paciente que se encontra inflamado, ele vai estar notavelmente com uma vermelhidão, um prurido. Tá? Existe uma inflamação chamada de inflamação subclínica. Então, quanto mais a gente está exposto a agentes poluentes, radiação, ondas de rádio, ondas eletromagnéticas, né, ondas de Wi-Fi, poluição e luz visível, né, luz do computador, luz do celular, tudo isso vai gerar uma intoxicação muito grande. Produtos de uso cosmético que contém muito conservante, muito corante, maquiagens que não são adequadas para aquela pele rica em metal pesado, para manter a fixação, manter a coloração daquela maquiagem. Tudo isso vai causar um desequilíbrio nessa pele. Tem muito paciente, por exemplo, que tem alergia ou intolerância a sulfato, né? Que a presença dessa intolerância a sulfato, você usa o sabonete com sulfato, ele não consegue se dar bem com sulfato, irrita a pele dele. Só que será que se aquele paciente que não tem aquela reação imediata ao sulfato naquele momento, significa que ele não esteja desencadeando um processo inflamatório que não seja visível? E isso pode ser uma inflamação que a gente chama subclínica. Então, eu, Felipe, tenho uma particularidade dentro do meu trabalho com a atuação clínica e dentro da estética. Para mim, todos os pacientes, né, mais aí de 95%, se não for mais, estão inflamados. Ou por conta da alimentação, ou por conta da exposição a agentes tóxicos que eu citei aqui, por conta de uso de maquiagem inadequada todos os dias, por conta de uso de produtos de higienização em excesso, por conta de uso de ácidos em excesso que desequilibram essa microbiota. Então, eu parto sempre desse princípio. Nem sempre, porque a pele está íntegra, está boa, que eu não está apresentando vermelhidão naquele momento, não significa que aquela pele não esteja inflamada, tá? Quando você vai fazer um procedimento, que seja ele um microagulhamento ou um peeling, você tem que... Eu, Felipe, já na minha aula, já subentendo que eu preciso modular a inflamação daquela pele antes de executar um procedimento altamente invasivo ou minimamente invasivo, seja ele um preenchimento com ácido hialurônico, um microagulhamento com agulha de 0,5 ou agulha de 1. Né? Então, já parto do princípio que eu preciso fazer um pré-tratamento, um preparo dessa pele para executar o tratamento. Então, estou tentando trazer, Felipe, qual é essa relação do fitocannabinoide dentro da estética, que é o nosso tema atual? Exatamente isso. Se eu tenho um ativo, um fitocannabinoide que é capaz de modular a inflamação de uma forma extrema, com um resultado muito alto, eu consigo trazer muito mais segurança para os meus procedimentos estéticos. E se eu recebo um paciente que tem
já constatado uma psoríase, uma dermatite, uma rosácea, algum tipo de patologia da pele, isso vai ser muito mais benéfico para que eu consiga atuar. Recebo muitas mensagens de profissionais: professor, o paciente tem rosácea, o que eu devo fazer? O paciente quer fazer um procedimento injetável, ele quer fazer um microagulhamento, ele quer ficar com a pele bonita, já usa alguma coisa. A gente tem que pensar novamente de uma forma integrativa, né? Desse paciente. Esse paciente modular a inflamação, gestão de água e utilizar de agentes anti-inflamatórios. Um agente anti-inflamatório que é bastante utilizado de uso oral, né, que o Dimas conhece bastante, que todo mundo aqui já escutou falar, eu falo porque ele é bem comum, é a cúrcuma longa, né? Aí com mais de 400 fitopeptídeos presentes dentro dele, né, consegue reduzir bastante a inflamação por via oral. Então, a gente utiliza bastante a cúrcuma longa para isso no paciente inflamado, né? E o fitocannabinoide, ele vem com essa pegada na redução da inflamação e no controle dessa microbiota da pele, trazendo para a nossa pele benefícios incríveis para a gente conseguir trabalhar com segurança nos procedimentos estéticos. O Dimas falou muito bem, no depois, né, depois de um peeling, por exemplo, utilizar ele, depois de um microagulhamento, depois de uma harmonização facial, mas também no pré-tratamento, no pré-procedimento, no preparo da pele desse cliente. Eu vou dar dicas de como você vai usar esse produto, por exemplo, numa máscara. O produto que a gente preparou é super versátil, tem uma série de produtos, né? Mas esse em especial, que eu vou falar aqui na aula, é um produto que ele é versátil para você colocar ele numa máscara, para você aplicar ele direto na pele, para você aplicar ele direto num paciente com psoríase, né? E obter um resultado desejado aí. Felipe, posso complementar? Claro. Você falou agora da questão do uso antes dos procedimentos. Eu acho que tu chegou no ponto exato. Porque quando a gente previne e utiliza, por exemplo, os canabinoides, substâncias que vão e são anti-inflamatórias, então a gente tem muito menos chance de, quando fizer o procedimento, ter as intercorrências, que é o que eu estava falando lá na apresentação. A gente tem que evitar infecções, a gente tem que diminuir as inflamações, a gente quer evitar hiperpigmentação pós-inflamatória, que é o rebote do melanócito. Então, quando a gente consegue modular, a gente não tem noção da inflamação de uma pessoa. A inflamação subclínica é geral, a gente tem noção, a gente consegue enxergar, às vezes, quando algumas questões da pele, mas a gente não consegue medir uma inflamação subclínica. A preparação da pele com antioxidantes, os fotoprotetores orais, perfeito, curcumina, maravilhosa, se associar ainda com piperina, melhor ainda. Então, essa estratégia de preparar a pele com os canabinoides a ideia é ter um resultado muito bacana, modulando a inflamação via hormonal e neurotransmissores, que é uma estratégia inovadora. Então, é muito bacana utilizar isso antes dos procedimentos. Obrigado, Então, quando Felipe. a gente fala de um peeling, por exemplo, quando vai fazer um peeling ácido, né? Vamos falar de peeling porque é bem atual. Se aplica um peeling ácido numa pele que está inflamada, né, você tem uma chance de ter intercorrência ou hiperpigmentação pós-inflamatória bem maior, né? Se eu tenho um ativo, Dimas, que trabalha redução da inflamação de uma forma drástica, né? Eu falo drástico porque é uma palavra grande, porque a gente tem muitos ativos para regular a inflamação. Vocês vão ver o resultado aqui com relação ao fitocannabinoide e o que ele traz para a gente de redução da inflamação é algo muito surpreendente, né? Muito alta quando comparada a outros ativos do mercado. Se eu tenho uma modulação inflamatória antes, se eu consigo melhorar esse processo inflamatório, né, já partindo do princípio que esse paciente está inflamado, né, por algum motivo, eu consigo ter um melhor resultado no meu procedimento e eu consigo diminuir a chance de intercorrência. Aplicar um ácido numa pele que não está preparada para receber um ácido, aplicar um microagulhamento numa pele que não está preparada para receber um microagulhamento, o melhor dos mundos é você não obter o resultado que você gostaria, né?
aí você pode ter o pior dos mundos, que é uma hiperpigmentação ou até gerar cicatrizes aí complicadas que vão ter. Geralmente, aqui estão perguntando, o Dimas está falando, respondendo a pergunta de tempo, né? Geralmente 10 a 15 dias que a gente preconiza de preparo de pele antes dos procedimentos, tá? Então, a inflamação, ela tem um efeito na pele muito drástico, né? Muito drástico. O processo inflamatório, ele gera ativação de citocinas, né, que geram vasodilatação, que atrapalham e dificultam a permeabilidade vascular, né? Então, vamos pensar, vamos focar aqui na permeabilidade vascular. Se eu tenho um processo inflamatório, seja ele subclínico ou clínico, e eu sei que ele altera a permeabilidade vascular, eu posso dizer, então, que eu tenho uma alteração de nutrientes chegando ali naquela região, né, por conta dessa alteração de permeabilidade vascular. O seu organismo ele começa a migrar leucócitos para aquela região, começa a ter liberação de histamina, ele começa a querer te socorrer daquilo que ele considera emergencial, então ele coloca todas as ferramentas que ele tem bioquímicas para conseguir melhorar aquele seu processo inflamatório, só que essa sua permeabilidade, você começa a ter dificuldade nessa permeabilidade vascular. E aí você aplica um procedimento em cima de uma pele nesse formato, né, seja ela aparente ou não, você acaba gerando problemas drásticos, né? Então, a inflamação da pele é algo que precisa ser bem avaliado. Então, eu noto que os profissionais não estão acostumados. Chegou no consultório, deixa eu avaliar a sua pele. Olha com detalhes a pele, mas não olha somente a pele, não, né? Olha o couro cabeludo desse paciente, se ele tem alguma lesão, né? Às vezes tem algum tipo de lesão que não tá, que ele nem notou naquele momento, né? Um processo inflamatório ele pode começar lá no dedinho do pé, né? Mas ele pode ter um reflexo facial, por exemplo, né? Então, usar aparelhos ou utilizar o microagulhamento, algum tipo de ácido em cima de uma pele que subclinicamente está inflamada, é assinar um atestado de intercorrência. Então, uma das principais etapas que uma pele precisa passar é pela redução da inflamação nesse pré-procedimento. E no pós-procedimento de peeling, regular a inflamação é um dos grandes segredos, né? O controle da inflamação no pós-peeling, ele é muito importante. E no microagulhamento também. Então, a gente tem, com a inflamação, um problema de permeabilidade vascular, né? A gente tem uma injúria, uma infecção, uma invasão ali. A gente tem, olha aqui, uma ruptura de barreira cutânea. Então, o processo inflamatório, ele gera um processo de ruptura de barreira. Se eu estou com essa ruptura de barreira cutânea, a minha pele não está preparada para receber procedimento, ela não está preparada para receber qualquer tipo de invasivo, né? Por quê? Porque ali você está tendo a sua pele toda bioquimicamente voltada para ativação de macrófago, liberação de mediadores inflamatórios ali, para poder conseguir controlar aquele processo. Isso tudo pode gerar desconforto, inchaço e coceira. Então, também tem profissionais que chegam lá para mim. Professor Felipe, a pele dessa paciente estava íntegra antes de eu realizar o procedimento, né? Estava boa, passou pela anamnese, estava com a pele preparada, né? Teoricamente. E aí depois gera uma intercorrência, gera uma vermelhidão na área dos olhos, gera uma vermelhidão na área do mento, na área do queixo, né, na área da testa. O que pode ter causado essa vermelhidão, né? A gente não sabe. Será que já não teria um processo inflamatório ali naquele local? E quando você coloca o microagulhamento, ou você usa um peeling, você exacerba esse processo inflamatório e, consequentemente, isso vem à tona, né? Aparece. Então, muitas pacientes, às vezes, que não têm melasma e passam por processo de peeling, acabam tendo esse processo do melasma aparecendo com mais facilidade. Então, a gente tem que passar a notar o nosso paciente além daquilo que a gente está vendo. Então, quando eu falo lá de olheira, por exemplo, que você tem que ter uma relação da olheira com detox, o paciente pode estar intoxicado, né? Como é que está o funcionamento do fígado dele, como é que está a ingestão de água, como é que está o sono, né? Muita gente relaciona sono com olheira, com razão, mas a gente tem fígado, a gente tem processo de detox, como é que está a inflamação no corpo desse paciente como um todo. Regular essa inflamação é um processo importante, tá?
Olha o que o estudo mostra para a gente desse ligante endógeno de endocannabinoide, principalmente no receptor CB2, que é o que vai regular a inflamação. Então, esse ligante endógeno que a gente tem nesse fitocannabinoide, né, que é encontrado aí pela substância que a gente falou, que é o beta-cariofileno, é capaz de modular sinais celulares e atenuar efeitos da inflamação na pele. Esse é o principal ponto-chave desse fitocannabinoide. Então, o estudo mostra para a gente uma redução da inflamação em mais de 50% com a aplicação do fitocannabinoide na pele, seja ela qualquer tipo de inflamação, ou subclínica, ou numa psoríase, ou numa dermatite, ou seja, o resultado do estudo foi muito bom com relação à aplicação dele, tá? Por que foi bom? Porque ele modulou os sinais celulares relacionados à inflamação, porque foi capaz de se ligar ao receptor CB2 e controlar esse processo inflamatório. Receptor que eu falei lá na frente, a responsabilidade dele, né? Então, a gente tem aí um papel muito importante, não somente de redução da inflamação, mas também de proteção dessa pele utilizando o fitocannabinoide. E um outro destaque que são muitos estudos, né, para falar deles, é que a gente tem pouco tempo na aula, mas a gente quer entregar o máximo de conteúdo. Um grande destaque que eu venho trazer para vocês, além do processo de inflamação imunomodulador de pele do canabinoide, é a ligação dele com o aumento de beta-endorfina. Gente, aí a coisa explode de vez, a explosão de benefícios para a pele como um todo. Então, as endorfinas, elas não são exclusivas somente do cérebro, né? A nossa pele, ela possui receptores e neurotransmissores dentro da epiderme voltadas para a atividade celular das beta-endorfinas, né? Então, esses neuropeptídeos presentes na pele desenvolvem uma atividade muito importante para o sistema imunológico, né? As endorfinas aí que são compostas com mais de 31 aminoácidos presentes no cérebro e liberados através de receptores opioides, né? E olha aí, receptores opioides. Quando a gente fala de receptor opioide, o que a gente lembra, gente? Dor, né? Então, a gente tem vários analgésicos aí que trabalham no receptor opioide para redução da dor do paciente. Quando eu tenho um fitocannabinoide responsável por aumentar a beta-endorfina, eu posso reduzir percepção de dor do paciente. Eu consigo modular a dor do paciente com a aplicação de um produto de uso tópico. Será que vocês pensaram sozinho? Eu pensei sozinho ou vocês pensaram também, né? A gente tem procedimentos minimamente invasivos e invasivos que geram dor no paciente no momento da aplicação. Então, a gente tem um fitocannabinoide responsável por aumentar a produção de beta-endorfina, que pode ser utilizado no pré-tratamento do paciente para modular a inflamação e o sistema imunológico, mas eu posso utilizar também no dia da aplicação do procedimento, porque eu consigo, através da modulação de receptores opioides, modular a dor do meu paciente. A gente já começa a falar disso, eu começo a ficar mais empolgado, né? Você vê que a voz meio que é um pouco de paixão, né? Voltado por aquilo que a gente faz, pelo estudo do que a gente faz, a gente acaba se excedendo um pouco, né? Isso, Dimas, quando a gente fala com tanta emoção e poder levar isso para vocês, porque o pessoal me fala muito, né, de procedimento em consultório, eu quero anestésico, qual anestésico mais potente, né, como é que eu posso regular a dor desse paciente? A gente está aí, utilizar um fitocannabinoide para a gente conseguir um efeito de redução da dor através do aumento da beta-endorfina de uma forma natural e totalmente sustentável, utilizando a biodiversidade brasileira, é o que há de mais atual nesse lançamento de hoje. Então, a gente já falou de várias versatilidades do uso do produto sem chegar no produto final. Tem alguma coisa para acrescentar aí, Dimas, nessa parte? Felipe, tu chegaste num ponto muito, muito interessante que o pessoal pergunta, os profissionais sempre perguntam sobre anestesia, analgesia, como diminuir a dor, como melhorar o conforto dos pacientes. A gente faz anestésicos, coloca epinefrina, diversos tipos de
uma base mais que melhora a absorção, a permeação, mas tem um ponto que o anestésico ele não consegue, ele vai simplesmente bloquear o impulso da dor, ele não tem um ponto que ele é o limite dele. Então, para procedimentos mais invasivos, então normalmente a gente recomenda, vamos tomar, quem sabe, um Toragesic, um analgésico interno, para potencializar o efeito. Quando a gente utiliza uma estratégia dessas de estimular uma beta-endorfina e topicamente ter uma analgesia, então a gente consegue melhorar muito esse resultado. A gente imagina só, um microagulhamento com agulha maior que 1,5, 2, então são doloridos. Então a gente consegue melhorar muito esse resultado. E a beta-endorfina, ela promove um relaxamento. Então a pessoa, ela além de ter uma melhor resposta para a dor, ter mais conforto, ela vai se sentir mais confortável pelo fato de estar mais relaxada. Então, lá no início você falou de olhar o paciente como um todo e da gente utilizar todas as estratégias cosméticas para melhores resultados. Então, essa estratégia para a hora do consultório é fantástica. Maravilhoso. Iniciando um tratamento integrativo com um anestésico, com o procedimento. Então, a gente consegue melhorar muito, muito o resultado, o conforto do paciente. E é recorrente essa questão. Muito. Então, a gente já viu até Aqui nesse todo ponto dia, final. aqui todo dia eu recebo a questão dos anestésicos e de como melhorar os procedimentos. Então, já deu para perceber até esse ponto da aula, que com a regulação da inflamação, a gente pode utilizar um óleo ozonizado, né, com ozônio, um óleo com ozônio associado a um fitocannabinoide, né, já está surgindo a formulação aí, né? Podemos utilizar um fitocannabinoide, um óleo de ozônio associado ao fitocannabinoide, com as características todas do ozônio que o Dimas falou aqui na aula, mas também com a característica de relaxamento, de deixar a pele do paciente relaxado, o paciente relaxado e com potencial de analgesia no momento do procedimento. Então, a gente pode utilizar essa formulação no preparo da pele com ozônio e fitocannabinoide, e a gente pode utilizar também durante o procedimento, e a gente vai falar também do uso dele no pós-procedimento. A gente vai usar nas 3 etapas, tá? O paciente pode utilizar no home care, por exemplo, de pós-peeling, né? Você pode utilizar em máscaras ou o próprio óleo direto dentro do seu consultório, ou você pode utilizar no preparo de pele. Tem várias estratégias aí que você pode estar utilizando. E olha que interessante isso que eu coloquei para vocês, que esse neurocosmético, esse aumento da beta-endorfina, ela é capaz de agir, gente, na regeneração e na manutenção da pele. Ou seja, é pensar na pele como um órgão e uma pele saudável, né? Se eu tenho uma melhora de regeneração da pele, uma boa manutenção, o que eu vou ter, gente? Se eu tenho um bom processo, um processo inflamatório regulado, eu tenho um combate ao envelhecimento. Então, eu posso dizer que combatendo a inflamação e aumentando a beta-endorfina, eu tenho no fitocannabinoide, né, uma atividade rejuvenescedora de pele, né? A gente vai ter uma atividade de rejuvenescimento. Eu vou diminuir a senescência celular, o envelhecimento da célula, porque quanto mais inflamado você está, quanto maior o processo inflamatório, mais acelerado fica o seu processo de envelhecimento. Então, se o paciente utiliza algo que vai modular a inflamação dele e aumentar a beta-endorfina, a gente consegue ter um resultado significativo com relação a rejuvenescimento de pele. Então, a gente já entra aí, preparo de pele, regulação da inflamação, sistema imunológico e rejuvenescimento com aumento da beta-endorfina com relação à dor. Fugindo um pouquinho da área estética, só para abrir um parênteses para vocês pensarem um pouquinho, paciente com dores de coluna, será que a gente poderia fazer um fitocannabinoide para dores articulares, uso tópico em joelho,
uso tópico em coluna, a gente poderia. Se você trabalha, por exemplo, com corporal, você pode utilizar esse produto em massagens no seu consultório, né, com as suas estratégias de tratamento para reduzir a dor desses pacientes. A nossa população está envelhecendo, eles querem envelhecer com qualidade de vida. Então, vai desde o facial até a micose lá da unha, que a gente falou com ozônio, até mesmo com a percepção da dor com o uso do ozonizado. Então, tem muitos pacientes que chegam para mim, professor Felipe, sinto muitas dores, né, no corpo todo. Será que seria interessante para esses processos inflamatórios contínuos, né, desse paciente com fibromialgia? Será que seria interessante para um paciente com fibromialgia? O estudo com a beta-endorfina deixa bem claro para a gente que sim. Aumentando a beta-endorfina, a gente vai ter um neurocosmético através de uma estrutura do fitocannabinoide com a redução da dor desse paciente. E olha o estudo, né, que não está aí para mentir, mostrando que a gente teve nada mais, nada menos do que um aumento de 92,9% de beta-endorfina quando comparado ao controle de efeito positivo, ou seja, muito mais beta-endorfina, gente. Beta-endorfina significa felicidade, beta-endorfina significa relaxamento, redução da fadiga de pele, redução do cansaço, né? Então, vocês vão ter uma estratégia bem completa aí para estar trabalhando nesse processo aí. E essa neurocosmética, ela traz para a gente essa visão, né? A pele, ela não fica mais bonita quando a gente está bem, gente? Quando a gente está saudável, essa pele não fica mais bonita. Quando a gente está doente, quando a gente está em ambiente hospitalar, essa pele ela tem uma tendência a ficar mais desestabilizada, né? Com uma aparência mais desnutrida. Então, quando você está feliz, você tem um aumento de beta-endorfina, você tem uma pele boa. Então, a gente consegue unir o útil ao agradável. Então, essas endorfinas relacionadas aí aos receptores opioides vão ter efeitos também no estímulo da proliferação de fibroblasto. Se eu aumento beta-endorfina, eu aumento a proliferação de fibroblasto. Quanto mais fibroblasto, mais colágeno, mais pele firme, menos flacidez. Eu posso trabalhar flacidez corporal e facial, flacidez na região de pescoço, flacidez na região de colo, flacidez na região abdominal. Por que não fazer um creme com fitocannabinoide ou fazer uma massagem em consultório utilizando o fitocannabinoide ou ozônio para uma redução de medidas, por exemplo? Né, já que ele tem esse efeito global que a gente chama. A gente não está falando aqui de milagre, a gente está falando de um sistema exatamente integrativo, né, de mudar um pouco a mente. O aumento dessa sensibilidade cutânea e o processo inflamatório, eles estão relacionados ao processo de envelhecimento. Então, não adianta utilizar aquele ativo top, aquele cosmético de alta performance com ação rejuvenescedora, se você tem um processo inflamatório contínuo nessa pele, tá? Ela vai estar sempre buscando resposta, e aí a gente tem morte de fibroblasto, né? A gente tem redução da produção dessa célula que é tão importante para a gente conseguir o aumento do colágeno e da elastina como um todo, tá? Deixa eu passar aqui. E aqui embaixo eu coloquei para vocês e botei em negrito. Se eu recupero, se eu aumento o fibroblasto, se eu tenho uma boa estrutura de colágeno, se eu recupero, reduzo a inflamação e eu consigo melhorar a homeostase da minha pele, o que vai acontecer, gente? Minha pele vai clarear. Então, a gente já disse que o ozônio, o óleo ozonizado, tem uma característica clareadora. Se eu faço a união de um clareador ozonizado com fitocannabinoide, a minha ação vai ser muito melhor, né? Eu vou ter um resultado muito superior comparado a isso. Então, por que eu controlo, nesse caso aqui, o processo de pigmentação? Porque eu reduzo a inflamação. O melanócito, ele gosta de processo inflamatório, gente? Ele gosta de estar em um ambiente inflamado? O que ele vai fazer quando ele está em um ambiente inflamado? Ele vai produzir mais melanina, né? Então, por isso que existe muita hiperpigmentação pós-procedimento, né? Você imagina, Dimas, fio de sustentação, né? Fio de sustentação, procedimento para aumento de colágeno, suspender aqui, como é que vai ser a regeneração dessa pele, rinoplastia, uso desse produto em procedimentos de nariz, né?
em procedimentos de regular a inflamação dessa pele como um todo. É uma viagem pensar que você pode utilizar para rejuvenescimento, para clareamento, para procedimentos patológicos geral como um todo, redução da dor e também para tratar a pele, fazer pré-tratamento e fazer pós-tratamento. Estou falando muito, né? Então a gente chega aí a uma conclusão. Já chegamos a uma conclusão. A gente tem um fitocannabinoide que se liga a um receptor CB2 que aumenta a beta-endorfina e controla o processo inflamatório, né? Como é que eu posso utilizar isso nos meus procedimentos? Regular esse gatilho inflamatório que impacta no procedimento é algo totalmente viável dentro da estética hoje, né? E é por isso que a gente, quando conversou a respeito desse produto, eu falei, mas eu acho que essa é a chave, né? Eu acho que essa é a chave da questão. Eu acho que a gente tem que desenvolver um produto que a estética precisa para atuação em consultório, que a estética precisa para atuação no pré-procedimento e que a estética precisa para atuação no pós-procedimento. E daí nasceu, né, esse óleo, né, que é riquíssimo em fitocannabinoide associado ao ozônio, né? Então, equilibrar essa pele, regular essa inflamação, vai permitir que eu tenha resultados surpreendentes dentro desse processo, né? E é por isso que a Prime Pharma e a Manipura trazem para vocês esse produto de uma forma inovadora, né? Eu trouxe aqui para vocês verem meu bebê, né? Um bebê, né? Porque nasce, né, gente? Esse frasquinho aqui pequeno que contém esse... A gente olha assim, sabe quando você olha para uma coisa que o olho brilha, né? Vocês que trabalham com isso sabe disso, né? A gente faz com tanto carinho, com tanto cuidado, e esse aqui está o resultado, né, depois de uma série de testes de como ficou o nosso produto final, né? Então, o que contém nesse frasco aqui que é bonito, né? Ele é muito bonito, mas ele reflete também a aparência do que ele tem antes. Como é que eu vou usar isso aqui, Felipe? Agora você me explicou o mecanismo, você disse que regula a inflamação, o Dimas mostrou o estudo, disse que é bom para acne, agora eu quero ideia prática. Eu quero saber como é que eu vou usar esse tal óleo e esse benefício na minha prática estética com o meu paciente, comigo, com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, dentro do meu consultório, como é que eu vou orientar ele a utilizar isso em casa, tá bom? Então, vamos lá, gente. A gente desenvolveu um produto que é a combinação do óleo ozonizado, de um óleo ozonizado, com um fitocannabinoide, né, uma concentração específica para regular esse processo inflamatório. E eu associei aqui, junto com o Dimas, os óleos essenciais que a gente falou lá na frente dos benefícios dele, né, e que a gente teve presença lá em 2017 em Paris, que eu gosto muito de associar nas formulações. Primeiro, falar para vocês, óleo de ozônio não tem um cheiro agradável para todos, né? Então, tem um cheiro muito forte quando você aplica. Então, fazer a união desse óleo ozonizado com os óleos essenciais torna o produto de grande excelência. Então, eu fiz aqui um mix de óleos essenciais que, além de ter uma atividade terapêutica nessa pele que a gente vai aplicar, ele vai ter uma atividade importante para reduzir o odor desse ozônio que está aqui. Porque eu preciso ter uma concentração de ozônio, de óleo ozonizado que seja eficaz nesse produto para que eu consiga ter uma atividade terapêutica importante na qual o Dimas falou, né? Então não adianta eu pingar um pouquinho de ozônio dentro do produto e dizer que tem ozônio ali. Tá? Você sente, vai lá no produto e não tem cheiro de ozônio. O produto que está aqui na minha mão, o produto que foi criado, você vai sentir o cheiro do ozônio, porque ele tem ozônio, né? Então, eu associei aqui um mix de óleos essenciais juntamente com o fitocannabinoide nessa formulação. Então, a gente tem um óleo, tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem o óleo, peraí. Vou abrir aqui para vocês verem o óleo. É uma gotinha preciosa, gente. Vocês vão ver que ele é bem clarinho, ele não tem... Olha como ele pinga aqui, já está pingando aqui, vamos ver se ele se mostra. Olha como ele pingou, eu vou fazer a espalhabilidade. Só que é claro que, como farmacêutico, né, eu quis fazer um óleo com um toque seco, com uma espalhabilidade de excelência, né? Eu ia fazer um negócio que ficasse pegando na pele. Então, a gente fez vários testes para que esse óleo fosse absorvido
uma facilidade muito grande, né? E que ele tivesse um toque seco, para que a gente pudesse utilizar para aquele paciente com a pele com acne, com a pele oleosa, para que a gente pudesse utilizar corporal, para que a gente pudesse utilizar facial. Eu vou até aproveitar aqui, que eu não vou perder essa, né? Já passar aqui no rosto, né? Porque se tem atividade rejuvenescedora, a gente passa, né? Se rejuvenesce, clareia e modula a inflamação, a gente vai passando aí. Desculpa, mas eu tive que aproveitar aqui do conteúdo. Como é que eu vou usar isso na prática? Felipe, pré-procedimento. O que você usa no pré-procedimento hoje no seu consultório? Eu posso fazer máscaras no pré-procedimento, não posso? Então, você tem uma máscara no seu consultório que você usa, uma máscara calmante, ou no procedimento de limpeza de pele, né, que você usa de lá uma máscara calmante. Sabe o que você pode fazer com esse óleo altamente concentrado? Você pode pingar 5 gotinhas dele naquela máscara e naquele procedimento que você vai fazer ali. Então, é dessa forma que você vai utilizar em consultório. Aplicou na máscara, aplicou no paciente. Posso utilizar ele puro? Pode. Você pode fazer manobras de massagem com o uso do óleo ou apenas aplicar ele na face do paciente para regular a inflamação, né? Então, posso finalizar tratamentos em consultório com o uso desse óleo? Pode finalizar tratamentos, né, com o uso do óleo. Eu posso utilizar no pré, fazendo a nutrição e o equilíbrio da inflamação nessa pele, utilizando o óleo direto na pele do meu paciente, ou eu posso utilizar na estratégia de máscara. Da mesma forma, você vai fazer com corporal. Então, você tem lá um produto redutor de medidas. Por isso que a gente lançou ele numa versão de 10 ml e numa versão de 60 ml. Porque se você atua com corporal, você vai precisar de uma quantidade maior. E ele rende muito, gente. Olha, uma gota é suficiente para o rosto todo. Uma gota. Tá? Então, aqui a gente tem aproximadamente uma quantidade aí de, vamos calcular, se a gente calcular aí 20 gotas, vai dar aí para muitos tratamentos, né? Então, cada ml tem aproximadamente aí 20 gotas. Então, a gente vai ter aí uma quantidade de 60 gotas presente aqui, mais ou menos. Não, mais de 60 gotas, né? Muito mais de 60 gotas. Então, você vai utilizar muito para os tratamentos estéticos, né? Você vai poder pingar 5 gotinhas ali, se for facial. Se for corporal, por exemplo, região de abdômen, você vai aplicar umas 10 gotas, aproximadamente, dele. E aí você pega aquele seu creme de massagem, que o paciente está com uma dor no ombro, uma dor na coluna. Se é uma massagem terapêutica para redução da dor, você que trabalha com spa pode utilizar, você pinga ali as 10 gotinhas e aplica naquela região para reduzir a sensação de dor do paciente. Se você quer melhorar o processo de rejuvenescimento, fazer melhora aumento de fibroblasto e aumentar a beta-endorfina naquela região do abdômen, né, para diminuir a inflamação ali na região abdominal e conseguir ter um efeito de redução da flacidez, por exemplo, você pode utilizar com seu creme, né, um creme base, né, que tem uma ação ali redutora de medidas e unir junto com o óleo, tá? Então ele vai se tornar super versátil. O paciente também pode utilizar esse óleo em home care, né? Eu aconselharia até para o home care, né, falando até com o Dimas aqui, ele me escutando, que a gente fizesse, ao invés de 10 ml, fizesse uma quantidade de 5 ml para esse paciente utilizar, porque vai ser suficiente, são muitas gotas. 10 ml já rende muitos procedimentos em consultório, né? E isso vocês têm que ver, rentabilidade e resultado, né? E aí você dá para esse paciente, né, indica para esse paciente a utilização, a compra do produto para ele utilizar no home care, num home care de pós-peeling. O que eu faria num pós-peeling, por exemplo? Eu tenho um produto chamado que é o Regenerador Plus, que eu utilizo para controlar a inflamação no pós-peeling. Então, eu aplicaria o óleo antes, né, o óleo com fitocannabinoide antes, ozônio, e depois aplicaria o regenerador em cima. Secou, ele absorve rápido. Você vê que minha mão já está bem seca, né? O óleo já não aparece mais. Então, ele tem uma super absorção. Existe uma tendência também voltada para os óleos faciais, para os óleos corporais, né? Então, ele não fica com efeito pegajoso, né? É super leve. Ele não é aquele óleo, não sei se vocês perceberam pela gota, vou mostrar novamente. Ele não é aquele óleo pesado, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Olha como a gota cai, tá vendo que ela é bem fluida? Né? Dá para vocês perceberem que ela é bem fluida. Então,
é um óleo leve, né? Então, essa pele, ela sente essa leveza como um todo, né? E ele espalha muito bem. Então, você pode estar utilizando aí no pós-procedimento direto na pele do paciente, no pré-procedimento ele também, então ele já pode comprar o frasco de 5 ml para utilizar diariamente no pré-procedimento para modular essa inflamação e no pós-procedimento. E é claro que é uma ferramenta incrível no consultório. Vai aplicar Botox? Faz o óleo antes. Vai fazer fio de sustentação? Faz o óleo antes, no dia da aplicação mesmo. Né? Vai fazer procedimento de rinoplastia? Aplica o óleo antes. Vai fazer microagulhamento? Você pode aplicar o óleo antes. Né? Então, a gente tem várias alternativas para um produto que vai ser versátil para você utilizar em toda a sua prática clínica. Então, quando eu pensei, junto com o Dimas, e dar essa ideia, eu queria criar algo prático para vocês. Vamos criar uma linha, né, com os 10 produtos, né, para que você compre ou venha consumir 10 produtos. Você pode hoje, eu já tenho lá a espuma com fitocannabinoide, tem o creme ultranutritivo com ozônio e fitocannabinoide, né? A gente tem como higienizar a pele com esse tipo de produto. Então, ele pode se tornar muito versátil, mas eu quis fazer um produto coringa para vocês, um produto que vocês pudessem utilizar ele em todos os procedimentos que vocês fossem fazer. Então, isso se torna muito importante nos procedimentos de vocês, gente. Eu estou muito feliz, encantado com os resultados desse produto, feliz em ser pioneiro, junto com o Dimas e a Manipura, no Brasil, e acredito que no mundo, né, no lançamento desse produto. Não tem nenhum, né? O que vier daqui para frente agora são cópias, né? E a gente foi o primeiro a lançar no Brasil e no mundo a associação do ozônio com o receptor canabinoide. Eu queria agradecer publicamente aqui ao Dimas por ter aceito essa ideia, por ter trabalhado junto comigo e estudado, porque a gente nunca chega a lugar nenhum sozinho, né? A gente chega a esse lugar por conta de vocês que colocam a mão na massa, na prática, né? O meu óleo já está aqui, né? Então eu já vou começar a utilizar ele a partir de ontem, junto com meus outros cronogramas, e estou muito feliz em proporcionar isso para o mercado da estética brasileiro e no mundo, né? Porque a gente atende Estados Unidos, atende Europa, Portugal. A felicidade é muito grande trazer isso para vocês. Eu espero que realmente vocês coloquem em prática e executem o quanto antes esse resultado e mostrem para a gente como isso está sendo, né? Vamos gerar analgesia, vamos gerar relaxamento, vamos gerar rejuvenescimento, vamos reduzir pigmentação, vamos diminuir dor, vamos preparar essa pele, vamos reduzir essa inflamação, vamos utilizar em paciente com rosácea, vamos utilizar em paciente com psoríase, vamos utilizar em couro cabeludo, fazer massagem na terapia capilar. Quem está assistindo aqui, porque eu sei que tem terapeutas que me acompanham, vamos utilizar no couro cabeludo, vamos utilizar todos esses fins do canabinoide, do fitocannabinoide, para a nossa população brasileira. E a gente depende de vocês para que vocês coloquem isso em prática de uma forma geral. Eu já quero agradecer a presença de todo mundo, né? A aula está sendo gravada, a gente teve uma audiência muito boa, a gente sabe que muita gente não pode estar assistindo nesse momento, mas a gente quer replicar isso e quer que você replique isso também para outros profissionais, porque aqui não é concorrência. O grande exemplo de não é concorrência, que estamos diretor de uma farmácia de manipulação no Rio de Janeiro, que faço o Brasil todo, entrego o Brasil todo, tem aluno aqui meu do Brasil todo. Estou dando uma aula junto com o diretor científico de uma farmácia de manipulação no Rio Grande do Sul, né? E isso deixa bem claro para vocês, e tem que partir da gente como exemplo de que a gente precisa lançar mão, entender a estética como saúde, lançar mão disso para os nossos pacientes sem pensar em concorrência, em benefício. É saúde para esses indivíduos, não é só beleza, né? É muito mais do que aplicar um creme na pele, é levar saúde, né? Muito obrigado, doutora Maria Cristina, né? Muito obrigado a todos. Queria que Dimas pronunciasse aí, para que a gente pudesse finalizar a aula. Ele ficou mais caladinho aí. Eu me empolguei tanto, né, Dimas, que você nem teve a oportunidade de falar. Tava só aguardando a brecha aqui. Tava só aguardando a brecha. Felipe, adorei a tua aula. Achei muito, muito legal. Eu queria dizer que a palavra
mais, a melhor palavra que conseguiu chegar para esse produto é versátil. Ele é um produto para usar em casa, para usar no consultório, no pré-procedimento, no pós-procedimento. Ele é realmente, quando a gente teve essa ideia, começou a desenvolver, começou a pesquisar, a gente tinha uma ideia. Ah, vamos fazer uma série de produtos, vamos fazer uma linha. Mas quando a gente chegou nessa ideia de um produto que seja versátil, que pode ser usado antes, depois, em casa, no consultório, para todo mundo. Então, é uma maneira da gente conseguir entregar mais resultado, mais conteúdo e a gente conseguir fazer junto, porque a gente já tem trabalhado junto há algum tempo. Eu acho que a gente, essa parceria é uma associação sinérgica, né? É uma junção que mais do que soma, multiplica, né, Felipe? A gente tem conseguido gerar muito resultado. A gente tem eu já trouxe o Felipe algumas vezes aqui para Porto Alegre. Outra vez eu fui no congresso que o Felipe organizou, que era o PNCE. A gente viajou junto para Paris. A gente, digamos assim, a gente bebeu da mesma fonte. A gente trabalha com o mesmo pensamento, a mesma linha de raciocínio. Então, essa formulação versátil, ela pode ser, ela é uma ferramenta fantástica que pode ser usada de muitas formas. Então, queria te agradecer também, Felipe, pela parceria de sempre. Você é um profissional fantástico. Eu sempre aprendo contigo também. Acho que tu tens uma maneira de muito, muito legal assim de passar o teu conhecimento. E poder ter desenvolvido junto contigo essa formulação foi muito legal. Então, para O pessoal agradecer. está perguntando aí, Dimas, onde Sim, compra, né? Então tem o meu Instagram, isso, @primefarma, o Instagram da Manipura, fala aí pra gente. exatamente. Então, essas formulações estão disponíveis aqui em Porto Alegre, aqui na Manipura. Pode buscar no @Manipura Farmácia no Instagram. Tem o nosso site que é manipurafarmácia.com.br. E no Rio de Janeiro, com a Prime Pharma, o Felipe colocou ali o Insta. Eu vou escrever agora o da Manipura também. E quem tiver alguma dúvida, tiver alguma questão, também pode chamar a gente no direct, chama inbox. A gente ajuda a montar formulações personalizadas, a gente desenvolve protocolos para usar no consultório, a gente trabalha da mesma linha de raciocínio, que é entregando formulações personalizadas, protocolos personalizados para o melhor resultado do paciente. E o produto ainda não está no site, a gente vai colocar em breve, é lançamento, a gente está lançando agora. Então, a partir de agora, a gente vai começar a disponibilizar e muito feliz com essa aula, foi muito legal. Muito bom, muito bom. Todo mundo que participou, que nos acompanhou até 10 da noite aqui, que a gente sabe que não é fácil, né, Felipe? Dia inteiro Porque essa quantidade de alunos aí em aula, né, é muito bom. Eu tenho uma Exatamente, pergunta para muito legal. responder, Dimas. A Glória está perguntando se é o óleo da cannabis. Não, lá na frente eu dediquei um slide para falar que é um óleo da biodiversidade brasileira, né? São óleos de óleos da Amazônia, um mix de óleos da Amazônia, né? Que atuam no receptor canabinoide, no CB2, tá? Então, não é um óleo direto da cannabis, tá bom? Então, a gente pega esse óleo, esse conjunto de óleos, né, da biodiversidade brasileira, que tem uma ação no receptor CB2 e coloca ele junto a um óleo ozonizado. Para fazer isso, a gente precisa ter uma técnica, então a gente ficou tempo verificando qual óleo essencial que a gente ia colocar junto, o que poderia colocar ali, qual é a concentração que a gente ia utilizar, qual é a concentração que a gente ia utilizar do óleo ozonizado ali, para a gente ter uma ação terapêutica, né? Então, passou por diversos testes para que a gente conseguisse chegar a essa formulação de excelência que vocês podem trabalhar aí e ser super versátil para o consultório de vocês. Exatamente. O pessoal está perguntando o valor, mas lá pelo Instagram da Prime, da Manipura, vocês conseguem os contatos
e verificar qual a equipe de atendimento os valores. Aqui é mais a parte científica mesmo e apresentar essa novidade para vocês. Isso. O pessoal perguntando se o cheiro é muito forte. É uma dúvida recorrente para quem trabalha com o ozônio. O ozônio ele tem um cheiro muito característico. Tem gente que sente o cheiro e acha que tem que teve algum problema, mas não. Aplicando mais. E é muito característico. Então a gente já colocou os óleos essenciais, que é para conseguir melhorar e além do efeito sinérgico dos óleos essenciais, que vai ter um efeito anti-inflamatório, vai ajudar muito na pele, e a gente consegue diminuir esse cheirinho característico do ozônio. Então ele ficou bem bacana, ficou bem agradável. Tereza, um grande beijo. Niara, Larita, minhas alunas que estão aí, as alunas do Dimas, um grande beijo, gente. É uma honra ter vocês aqui. Vocês não sabem o quanto é importante ter a presença de vocês aqui na aula. A aula vai estar disponível sim. Logo, logo, o Dimas e eu vamos estar divulgando como é que a gente vai disponibilizar essa aula para vocês gravada, tá bom? Exatamente. Um grande abraço, um grande beijo. Larita, beijo. Manda beijo aí para todo mundo. Pessoal que nos acompanhou até agora, muito obrigado, uma boa noite, foi um prazer ter estado com vocês. Estuda que cresce. Estuda que cresce, tudo de bom. Vamos modular os nossos pacientes. Amo vocês, tudo de bom. Obrigado, Dimas, por tudo. Uma boa noite, pessoal. Valeu, Felipe. Obrigado, pessoal. Beijo, boa noite. Tchau, tchau.